O golpe do dinheiro. Um homem é preso por anunciar na internet notas falsas. Conseguia cliente da fraude e não entregava os malotes. 8 pessoas são presas pelo roubo de 500 cabeças de gado em 6 cidades de Goiás. O caos é em São Miguel do Araguaia por causa de um temporal. O vento destelhou casas, derrubou muros e deixou a cidade sem luz. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 9 minutinhos para 7 horas, bem-vindo ao Jornal Anhanguera, segunda edição, que começa hoje falando de um grupo que foi preso suspeito de roubar gado e causar um prejuízo de cerca de R$1 milhão em fazendeiros. Vamos chamar o Tiago Vieira, ao vivo de Anápolis, que tem mais detalhes. Oi, Tiago, como é que esse grupo agia, hein? Boa noite. Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para todo mundo. Então, esse grupo agia em fazendas de São Luís do Norte, Hidrolina, Itaguaru e Porangatu, no norte do estado. Eles chegavam geralmente de madrugada, colocavam o gado, então, todo em veículo e aí fugiam. Inclusive, eles chegaram a colocar 92 animais em 2 veículos apenas. Por conta disso, uma bezerrinha ficou ferida, viu, por conta dessa superlotação aí. Olha, a Polícia Civil disse que essa é a maior organização criminosa que atuava aqui em Goiás. Bom, os mandados de prisão temporária foram cumpridos em Acreúna, Jaraguá, Uruanã, Indiara, Porangatu e também em Goiânia. Foram apreendidos um caminhão, um carro, um reboque para o transporte de animais, além de várias cabeças de gado foram recuperadas. Como você disse aí, Luciano, R$1 milhão em prejuízos para os fazendeiros. Impressionante o tamanho da região, né? Uma região ampla que eles atuavam, né, Tiago? Muito obrigado. Bom trabalho. E um suspeito de aplicar golpes pela internet foi preso em Caldas Novas com cerca de R$2 milhões, mas tudo nota falsa. O Emerson Ferreira está ao vivo de Itubiara para falar com a gente e contar, Emerson, boa noite, como é que funcionava esse esquema? Pois é, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Além dos R$2 milhões em notas falsas, o suspeito também estava com 60 cartões de crédito falsificado. Segundo a polícia, Ives Pereira, de 21 anos, agia da seguinte forma: ele participava de grupos em uma rede social na internet e oferecia o serviço aí para outros estados do país. Ele cobrava por cada bloco de R$1.000 em notas falsificadas, cerca de R$100. Quando essa pessoa interessada depositava o dinheiro na conta do suspeito, ele não enviava, é claro, as notas falsificadas e também bloqueava essa pessoa. A polícia acredita que eles faziam o seguinte: ele vendia essas notas e essas pessoas que compravam essas notas também iriam aplicar algum tipo de golpe. O suspeito contou à polícia que começou a agir depois de cair num golpe similar. Ele disse que já estava nesse ramo aí, cometendo esse tipo de crime, há 11 meses. Contou também à polícia que em apenas um dia chegou a ganhar R$600, viu? A polícia até o momento está contabilizando esse valor e também ele vai ser autuado hoje ainda, possivelmente, por estelionato, Luciano. E quem queria comprar esse dinheiro também, né? Tem que ser investigado, né, Emerson? Obrigado, viu? E olha, o Ministério Público de Maurilândia cumpriu mandados de busca, de prisão também, de busca e apreensão na Câmara de Vereadores de Porteirão, no sudoeste do estado. 3 vereadores, uma secretária, 2 empresários chegaram a ser presos, foram liberados depois de prestar depoimento. Segundo a investigação, eles são suspeitos de participar de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Os depoimentos foram a portas fechadas. Só os advogados podiam entrar. Os vereadores de Porteirão, Odair Arruda da Silva, Wisley Fernandes Soares e Adão Martins Júnior, conhecido como Pezão, foram levados para a sede do Ministério Público em Maurilândia, além de 2 empresários e uma funcionária da Câmara de Porteirão. Eles são suspeitos de participar de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Os 6 foram liberados depois de serem ouvidos pelo promotor. O advogado dos vereadores Wisley Fernandes Soares e Adão Martins Júnior disse que os 2 são inocentes. Eles alegam inocência
e a única coisa que eles se comprometem é de colaborar com a justiça. Esse é um desdobramento da Operação Quinta Geração, deflagrada ano passado em Cachoeira Dourada, que descobriu um complexo esquema criminoso envolvendo funcionários públicos de Cachoeira Dourada, Castelândia, Goiatuba e Porteirão. Segundo o Ministério Público, o esquema funcionava assim: vereadores fraudavam licitações em contratos de assessoria contábil mediante pagamento de propina para servidores públicos. Outros 2 vereadores e 3 servidores de Porteirão também estão sendo investigados. A defesa da funcionária da Câmara Municipal de Porteirão disse por telefone que ela alegou inocência no depoimento e que vai contribuir com as investigações. Nós não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos que prestaram depoimentos hoje no Ministério Público. E a Justiça mandou bloquear mais de R$1 milhão do prefeito de Goianésia e de outras 9 pessoas na cidade, além de 2 empresas. Entender melhor essa história ao vivo com a Lorena Gomes, ao vivo de Anápolis. Boa noite, Lorena. Qual era aí o motivo deste bloqueio? Na verdade, qual é a base da Justiça para determinar esse bloqueio? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Olha, o motivo seriam supostas irregularidades com licitações de um festival de música em 2017. A denúncia do Ministério Público de Goiás diz que o município tinha R$716 mil que poderiam ser usados em eventos turísticos, mas usou R$1.800.000, ou seja, 160% a mais do valor previsto na lei orçamentária anual. Esses recursos teriam sido feitos por meio de manobras orientadas pela empresa de contabilidade da Prefeitura. A juíza Ana Paula de Lima de Castro decretou então o bloqueio de bens do prefeito de Goianésia, Renato Menezes de Castro, de outras 9 pessoas e de 2 empresas. O caso ainda está na primeira instância e cabe recurso. Em nota, a Prefeitura de Goianésia disse que não foi notificada ainda, que o que foi usado foi só para o lazer da população e que o festival deste ano está mantido para acontecer no dia 11 de outubro. Luciano. Obrigado, Lorena. Vamos falar agora sobre o estado de saúde do governador Ronaldo Caiado, que passou mal e foi levado para o Hospital do Coração de Goiânia. John William tem mais informações sobre a saúde do governador. John, boa noite para você. O que foi que aconteceu, hein? Oi, Luciano. Boa noite para você e a todos. O governador sentiu uma dor abdominal muito forte logo depois do almoço no Palácio das Esmeraldas, que fica mais ou menos a 1 quilômetro de distância aqui do hospital. Ele ligou para o irmão Roberto Caiado, que é dono do Hospital do Coração. Ele foi até lá e os dois vieram imediatamente aqui para o hospital. O governador subiu até o andar onde são feitos os exames cardiológicos e aí foi feito um cateterismo, que é um procedimento que, além de examinar o paciente, ele pode desobstruir uma artéria caso ela esteja entupida. Neste exame não foi constatada obstrução da artéria, portanto apenas um mal-estar, só que como é preciso sedar o paciente para fazer esse exame, o governador está sonolento, ele permanece, portanto, aqui no Hospital do Coração, embora a equipe do hospital tenha divulgado uma informação de que ele possa ter alta amanhã de manhã, a equipe do governador não confirma, diz que não há previsão de alta ainda para o governador Ronaldo Caiado, que segundo, portanto, o boletim médico, está bem, fora de perigo e não sofreu infarto. Luciano. Obrigado, John. É um procedimento importante, vamos dizer assim, né, no aspecto médico, esse procedimento que passou o governador Ronaldo Caiado. Obrigado. É cada vez maior o número de motoristas flagrados no transporte pirata na BR-040, ali na região do entorno do DF. Mas a fiscalização agora está mais rigorosa e a multa também aumentou, o valor da multa. Os carros podem ser inclusive apreendidos e especialistas em trânsito calculam que os piratas tiram 100 mil pessoas por dia do transporte oficial na região. É comum encontrar motoristas oferecendo viagens para os passageiros do entorno da BR-040. E em menos de 10 minutos, nós registramos mais de 10 casos de carros fazendo o chamado transporte pirata. O transporte clandestino de pessoas, como a gente sabe, é proibido. E a lei agora está mais rígida. A multa subiu de R$ 130 para R$ 293, 7 pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo. A
A mudança vale também para quem faz transporte escolar não autorizado. A infração passou de grave para gravíssima. O valor da multa, que era de R$ 195, subiu para mais de R$ 1.400 e 7 pontos na CNH. Segundo os passageiros, o transporte clandestino só existe porque não tem ônibus suficiente para a população. As pessoas criticam muito as pessoas que fazem lotação aí, mas se não fosse eles, era muito mais pior do que se não tivesse. Mas nem todos confiam nesse meio de transporte. Eu não gosto, não aconselho minha família a pegar, porque eu sei dos riscos, né? Bom, a gerência da CT Expresso, que é a responsável pelo transporte público interestadual em Lusiânia, disse que 17 veículos saem do terminal para Brasília de 15 em 15 minutos. E nos horários de pico são mais 6 veículos de 10 em 10 minutos. Agora, 7 horas em ponto, rápido intervalo e a seguir os buracos na ponte na GO 184 tornam a viagem perigosa. E ainda os estragos do temporal em São Miguel do Araguaia. Hoje de volta e a gente vai direto para o norte do estado para falar dos estragos de um temporal que provocou ali muito prejuízo em São Miguel do Araguaia. Ana Paula Moreira ao vivo com a gente. Boa noite, Ana Paula. Como é que está a situação da cidade? Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha só, foi uma chuva rápida, apenas meia hora, mas foi o suficiente aí para causar vários transtornos na cidade. Choveu muito e ventou bastante. Os moradores ficaram assustados. Por causa do vento forte, o telhado de uma loja foi parar em cima de um carro. As ruas ficaram alagadas, os motoristas ficaram com medo de passar aí e até pra você ter uma noção da força desse vento, até uma bomba no posto de combustível caiu. O muro do estádio municipal também caiu, não aguentou aí. E os bombeiros atenderam diversas ocorrências de queda de árvores na cidade e também na rodovia. A Defesa Civil condenou 3 edificações que ficaram totalmente danificadas aí por causa desse temporal. E além de todos esses prejuízos, os moradores de São Miguel do Araguaia ainda ficaram sem energia. Para se ter uma ideia, o batalhão do Corpo de Bombeiros só continuou funcionando com a ajuda de um gerador. Alguns bairros ficaram até 24 horas sem luz. Nós pedimos uma resposta para a Enel sobre essa falta de energia. Eles disseram que foi sim por causa dessa chuva muito forte que acabou danificando alguns geradores aí, mas que a equipe fez a manutenção e agora já está tudo normalizado por lá. Luciano. Obrigado, Ana Paula. Vamos ver então como é que fica o tempo, né, para essa quinta-feira. Nessa quinta-feira, o tempo começa a dar uma firmada, mas a camada de umidade ainda pode provocar pancadas de chuva com ventos fortes, principalmente no sudoeste de Goiás. Chove mais na região de Jataí, em Anápolis com menos intensidade. Em Formosa, a máxima vai ser de 32 graus e em Porangatu, 36. E no sudoeste do estado, a situação para o motorista que precisa passar ali pela GO 184, que liga Jataí a Itumirim, está difícil, para não falar arriscada. Um buraco ali bem no meio da ponte atrapalha o trânsito. Quem chega na ponte se assusta. A capa de asfalto falha em alguns trechos, dando lugar a buracos e rachaduras são vistas em toda a extensão da pista. Olha a profundidade desse buraco, sinalizado somente por um cone de segurança. Os motoristas não arriscam atravessar nos 2 sentidos ao mesmo tempo. Um espera para o outro conseguir passar em segurança. É muito complicada. A gente já viu o acidente aqui. Uma carreta bateu no carro pequeno, a madeira caiu tudo aí embaixo. A água parada nesse imenso buraco na pista não valoriza a bela paisagem aqui do Rio Corrente por onde a pista passa. Mas a grade de proteção está com problemas na estrutura, está com rachaduras. E conforme a gente vai andando, a grade deixa de existir. Com medo, né? Porque é perigoso, né? Bate lá, cai lá dentro d'água, né? Tem um buracão do lado de lá, ó. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes informou que vai mandar um fiscal para checar as condições da ponte e aí tomar as medidas para resolver o problema. Vamos falar de festa agora. A festa em homenagem à Nossa Senhora do Rosário está movimentando o Catalão. A gente já mostrou aqui, lá no sudeste goiano. Tem as tradicionais congadas, as celebrações de fé. Mas a festa não tem só o lado religioso, não. A Alaô Rodovalho está ao vivo no Largo do Rosário. Boa noite, Alaô. Tem programação aí. E claro que tudo isso movimenta a economia da cidade.
É verdade, Luciano. Boa noite para você, boa noite para todos. Olha, a opção é que não falta por aqui não, viu, Luciano? Muitos moradores aqui de Catalão aproveitam, economizam praticamente o ano todo para gastar nas barraquinhas da Festa do Rosário de Catalão. Veja quanta gente, são cerca de 400 barracas que vendem praticamente de tudo, principalmente roupas, utensílios domésticos. É como se fosse, Luciano, um shopping popular, onde as pessoas encontram, então, oportunidades, preços mais em conta para gastar, para aproveitar mesmo. E as barraquinhas vão poder comercializar até o dia 16 agora, até a próxima quarta-feira. Então, muita gente aproveitando, veja só quanta gente aqui. E o Largo do Rosário, então, oferece toda essa possibilidade. E fica bem no centro de Catalão, todo esse shopping popular. Vem pra cá, Luciano, vem barracar, vem comprar, vem gastar com a gente. É com você. Aproveitar todos os lados da festa, né, Léo? Muito obrigado, bom trabalho. E ainda falando em fé, a nossa imagem do dia veio hoje de Portugal, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, trazida de avião do santuário na cidade de Fátima, na Europa, e do aeroporto de Goiânia. A santa foi levada num cortejo pelos bombeiros para o Santuário da Sagrada Família. Vou desejando já boa noite para você, encerrando o Jornal Anhanguera, segunda edição, hoje com imagens de Jataí. A gente se vê amanhã.